Olá, hoje é dia 15 de novembro. O tema desse vídeo é a ditadura do Poder Judiciário. Nós vamos fazer uma reflexão, começando perguntando assim: qual a justificativa que tem um dos poderes da República para ter supremacia sobre os demais poderes? Como pode o presidente do STF quebrar o sigilo bancário e fiscal de mais de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, dentre elas alguns parentes e amigos seus? Isso não seria coisa de gangster para chantagear os seus inimigos? Por que que o Ministério Público Federal, por que que a Procuradoria-Geral da República não entra em ação, não age? Por que que todos ficam quietinhos diante de uma situação tão grave? Então, vale lembrar que a Constituição foi recentemente interpretada para proibir a prisão em segunda instância. E mesmo que foi a mesma Constituição que permitiu também o fatiamento do impeachment da Dilma Rousseff em 2016. E o que que eles estão fazendo com a gente, com o povo? Fazendo o povo de bobo? Interpretam a lei conforme o interesse de cada réu? Isso que gostaríamos de saber. Então, o texto constitucional, ele é claro, ele determina que o presidente da República, quando ele é condenado por crime de responsabilidade, como foi aquele caso, por decisão de 2/3 do Senado, ele perderá o cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções. Mas no caso da Dilma Rousseff, perdão, ela foi afastada do cargo com todas as vantagens, ficou livre para concorrer à próxima eleição, tanto é que concorreu ao Senado por Minas Gerais e, infelizmente ou felizmente, o povo acordou e não a elegeu. Então, as inúmeras manobras que estão sendo feitas pelo presidente do Senado para boicotar a tramitação de qualquer PEC para atender à validação da prisão do condenado após segunda instância, chega às raias do ridículo. O único argumento que ele usa é que a proposta, nesse sentido, fere cláusula pétrea da Constituição, portanto, é inconstitucional, blá, blá, blá. Sabemos que o texto constitucional, aprovado em 88, ele se presta a qualquer tipo de interpretação. E disso se vale o próprio STF para legislar segundo a sua própria vontade, usando a sua condição de guardião e intérprete da Constituição, e a tal cláusula pétrea, ela surge pela interpretação do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que tem umas normas que diz assim: o parágrafo 4º não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, aqueles que não admitem reformar a Constituição ou reformar o inciso 57 do parágrafo 5º, por que dispõe ali que ninguém será considerado culpado até trânsito de julgado de sentença, né? Então, alegando que aquilo ali é uma cláusula pétrea, ou eles são amigos de bandidos ricos, que apesar de condenados podem ficar anos e anos pagando bons advogados e recorrendo de sentença até transitar em julgado, ou então são analfabetos jurídicos. Mas nós sabemos que lá no Senado, na Câmara e no STF, ninguém tem visão caolha, todo mundo tem interesses. Então, todos esses 79 incisos do parágrafo do artigo 5º da Constituição, se eles fossem considerados cláusula pétrea, nenhuma emenda constitucional até hoje teria sido feita, porque seria tudo impossível. Então, esse dispositivo constitucional, que ninguém será considerado culpado até trânsito de julgado de sentença penal condenatória, trata-se meramente de um dos incisos do artigo 5º e nada tem a ver com cláusula pétrea, que se limita àquelas 5 situações do caput do artigo 5º que diz ali: direito à vida, direito à liberdade, à igualdade de todos perante a lei, a segurança e a propriedade privada. Essas 5 situações são cláusulas pétreas. Então, a prisão de criminosos independe dessas questões. Quem, por exemplo, mata alguém, tira a vida de uma pessoa, ou faz um latrocínio, mata uma pessoa para tomar o carro, então ela, na verdade, ela incidiu sobre a cláusula pétrea. Ela que feriu a cláusula pétrea, que a cláusula pétrea não foi feita para amparar bandidos, para amparar criminosos. Ela foi feita justamente para que o Estado proteja os seus cidadãos. É isso que tem que ser interpretado, como alguns ministros já do Supremo fizeram. E por que que os senadores ficam se escondendo para assinar uma PEC? Têm medo? Por que que eles não querem assinar? Eles são pessoas esclarecidas, têm poder, por que que eles fazem isso? Eles estão sacrificando o povo, nós estamos sendo oprimidos por essa gente.
Então, por que a conduta do presidente do STF é tão grave para todos os nossos cidadãos, a ponto de eu vir aqui me manifestar nesse vídeo? Eu vou enumerar alguns pontos. O primeiro de todos é que nós estamos inseguros, nós estamos em perigos, nós estamos com medo. Os piores dos bandidos do país estão sendo soltos ou estão sendo absolvidos. Os ladrões da pátria, os políticos estão sendo inocentados, vamos ficar tudo com ficha limpa. O Brasil está se afundando em desemprego, a instabilidade política é grande, a insegurança jurídica é maior ainda. A Operação Lava Jato de combate à corrupção está correndo o risco de acabar. A esquerda está voltando ao poder aos poucos, sabotando o governo. O criminoso, corrupto, lavador de dinheiro, tal de Stalinácio, ele anda pelo Brasil com seus LCU, conspirando, pregando a subversão e a desordem, o terrorismo, né? A esquerda continua com a sua agenda de liberação de drogas, desencarceramento, ideologia de gênero, desarmamento do cidadão, sabotagem do parlamento para não votar em projetos de interesse da nação, como o pacote anticrime. Então, com toda essa anarquia que está acontecendo no país, as bolsas de valores começam a cair todos os dias, o dólar continua em alta, bem na véspera de temporada de férias. Quem é que vai viajar com o dólar a R$ 5, sei lá? Então, o STF, ele ameaça o cidadão todos os dias com inquérito, com fake news, com espionagem, censura nas redes sociais, quebra de sigilo bancário e fiscal do cidadão. Mas onde é que nós vamos parar? Isso é uma ditadura. Prestem atenção nisso. Então, as pessoas podem me perguntar, tá, mas e o que eu faço? Qual é a primeira medida contra isso? Bom, a primeira medida, inscreva-se no meu canal, dê um joinha ali, vamos acompanhar isso de perto e vá se conscientizando. No próximo vídeo eu vou tratar do que a gente, quais as providências que nós cidadãos podemos ir tomando. Obrigado a todos.